varelajonas71@gmail.com, Jonas Varelão na internet e no YouTube, Varela Show, nosso programa de variedades na Rádio FM Benfica, das 10h10 da manhã até meio-dia, das segundas às sextas-feiras. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós continuaremos a leitura da Bíblia Sagrada, em todos os seus capítulos e versículos, incentivando assim a leitura da mesma para todos nós. Hoje nós continuaremos a leitura do livro do Gênesis, Origem da Vida e da História, primeiro livro do Antigo Testamento da Bíblia Sagrada, aí já na sua segunda parte, a origem do povo de Deus, no seu, vamos dizer aqui qual é o assunto, né? Terceiro assunto, história de José e seus irmãos. Terceiro assunto, o seu capítulo 41. Ontem, no nosso vídeo anterior, nós concluímos até a leitura até o capítulo 16, né? Do capítulo 41 até o capítulo 16, no nosso último vídeo. Vamos continuar aqui, concluir a leitura do capítulo 41 do livro do Gênesis, a partir do seu versículo 17. Então o faraó contou a José: sonhei que estava de pé na margem do rio Nilo. Do rio subiam 7 vacas gordas e bonitas que pastavam na invernada. Atrás delas subiram outras 7, cansadas, feias e magras, tão feias como nunca vi no Egito. Aí as vacas magras e feias devoraram as 7 primeiras, as vacas gordas. Depois que as devoraram, não parecia que tinham devorado, porque a aparência delas continuava tão feia como antes. Então acordei. Depois tive outro sonho. 7 espigas subiam do mesmo talo e eram cheias e bonitas. Atrás delas nasceram 7 espigas secas, mirradas e queimadas. Aí as espigas mirradas devoraram as 7 espigas bonitas. Eu contei isso aos magos e ninguém foi capaz de interpretar. José disse ao faraó: trata-se de um sonho único. Deus está anunciando ao faraó o que ele vai realizar. As 7 vacas bonitas representam 7 anos e as 7 espigas bonitas representam 7 anos. É o mesmo sonho. As 7 vacas magras e feias que sobem logo em seguida representam 7 anos. E também as 7 espigas mirradas e queimadas que haverá 7 anos de fome. É como eu disse ao faraó. Deus está mostrando ao faraó o que ele vai realizar. Virão 7 anos em que haverá grande abundância em toda a terra do Egito. Depois virão 7 anos de fome, que farão esquecer a abundância na terra do Egito. A fome esgotará a terra, e ninguém mais saberá o que era a abundância na terra, por causa da fome que virá depois, pois ela será duríssima. E se o sonho do faraó se repetiu 2 vezes, é porque o fato está bem decidido por parte de Deus, e Deus logo o realizará. Agora, portanto, que o faraó escolha um homem inteligente e sábio e o coloque à frente do Egito, que o faraó, agindo, institua funcionários no país, tome a 5ª parte dos produtos da terra do Egito durante os 7 anos de abundância, que eles reúnam todos os víveres desses anos bons que virão, armazenem o trigo sob a autoridade
do faraó e guardem os víveres nas cidades. Esses víveres servirão de reserva para o país quando chegarem os 7 anos de fome. Desse modo, a terra do Egito não será exterminada pela fome. O povo é salvo da fome. O conselho de José agradou ao faraó e a todos os seus ministros. Então o faraó disse aos ministros: poderão por acaso encontrar um homem como este, em quem esteja o Espírito de Deus? Então o faraó disse a José: visto que Deus revelou tudo isso a você, não há ninguém tão inteligente e sábio como você. Você será o administrador do meu palácio, e todo o povo obedecerá às suas ordens. Só pelo trono serei maior do que você. E o faraó continuou: veja, eu coloco você à frente de todo o país. Então o faraó tirou da mão o anel de selo e o colocou na mão de José. Vestiu-o com roupas de linho fino e lhe colocou no pescoço um colar de ouro. Depois fez José subir sobre o melhor carro que havia depois do seu e proclamar à sua frente de joelhos, e assim José foi colocado à frente de todo o Egito. O faraó disse a José: eu sou o faraó, mas sem a sua permissão ninguém erguerá mão ou pé em todo o Egito. E o faraó deu a José o nome de Safanete-Faneque, e lhe deu como mulher Asenete, filha de Putifar, sacerdote de On. E José saiu para percorrer o Egito. José tinha 30 anos quando se apresentou diante do faraó, rei do Egito. José deixou a presença do faraó e percorreu toda a terra do Egito. Durante os 7 anos de abundância, o país teve superprodução e José reuniu todos os víveres dos 7 anos de abundância na terra do Egito e armazenou os víveres nas cidades, colocando em cada cidade os víveres dos campos da redondeza. José armazenou trigo como a areia do mar. A quantidade era tal que se renunciou a medi-lo, porque ultrapassava qualquer medida. Antes de chegar o primeiro ano da fome, José teve 2 filhos de Asenete, A-S-E-N-E-T, filha de Putifar, sacerdote de On. José deu ao mais velho o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer minhas fadigas e a casa paterna. Ao segundo, ele deu o nome de Efraim, dizendo: Deus me tornou fecundo na terra de minha aflição. Acabaram os 7 anos de abundância na terra do Egito e chegaram os 7 anos de fome, como José havia anunciado. Houve então fome por toda parte e só no Egito havia pão. Depois chegou a fome em todo o Egito e o povo, com grandes gritos, pediu pão ao faraó. Então o faraó disse a todos os egípcios: Vão a José e façam o que ele disser a vocês. Quando a fome cobriu toda a terra, José abriu os armazéns de trigo e vendeu o mantimento aos egípcios, enquanto no Egito a fome se alastrava. De todos os países ia muita gente ao Egito para comprar mantimentos de José.
porque a fome se agravou por toda a terra. Glória a Deus, aleluia, amém. Voltaremos no nosso próximo vídeo com a continuação da leitura do capítulo 42 do livro do Gênesis. Glória a Deus, aleluia, amém. Felicidades e até lá.